Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos bem aí, saudáveis. Bom, nós vamos então hoje dar prosseguimento aí ao tratamento do tema mandado de segurança individual. Nós vamos falar nesse primeiro vídeo sobre as hipóteses de não cabimento de mandado de segurança. Posteriormente vamos comentar a petição inicial, os seus requisitos, a liminar, as informações prestadas pela autoridade coatora, participação do MP, enfim, vamos abordar todos os detalhes mais procedimentais aí do mandado de segurança. Bem, vamos começar então pelas hipóteses de não cabimento do mandado de segurança, que estão fixadas pelo artigo 5º da Lei 12.016 de 2009. Diz lá o legislador no artigo 5º: não se considera mandado de segurança quando se tratar 1. Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. 2. Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Decisão judicial transitada em julgado. Bom, vamos iniciar falando a respeito dos incisos 2 e 3, que versam sobre mandado de segurança impetrado contra decisão judicial. Bem, se a decisão judicial proferida dentro do devido processo legal comportar recurso dotado de efeito suspensivo, não há motivo, não há razão para a impetração de mandado de segurança. Não se poderá alegar a ofensa a qualquer direito líquido e certo, qualquer cerceamento de defesa, qualquer negativa de contraditório, de ampla defesa. Havendo recurso disponível contra a decisão judicial, evidentemente que a parte insatisfeita com o conteúdo da decisão deverá manejá-lo de acordo com a legislação processual. O mandado de segurança não é substitutivo de recurso previsto no nosso ordenamento jurídico dotado de efeito suspensivo. Vejam, há certas decisões judiciais que, a despeito de comportarem recurso, o recurso não é dotado de efeito suspensivo. O recurso é dotado de efeito meramente devolutivo. Nesses casos específicos, quando o recurso não for dotado de efeito suspensivo, admite-se a impetração de mandado de segurança para a obtenção desse efeito suspensivo. Agora, é preciso lembrar que dentro do processo civil tradicional, mesmo em situações em que a lei não prevê o efeito suspensivo para o recurso, existe a possibilidade de, através de decisão monocrática do relator, demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de danos irreparáveis à parte recorrente, que esse efeito suspensivo seja concedido excepcionalmente. Havendo essa possibilidade, o mandado de segurança também não será admitido. Ou seja, ainda que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, mas a lei, de alguma forma, a lei processual, assegure a obtenção do efeito suspensivo excepcional através de uma decisão monocrática do relator, nessa situação, como há uma alternativa dentro do próprio processo para obtenção do efeito suspensivo almejado, não será admitido mandado de segurança. Ok? Lembrem disso. Decisão transitada em julgada. Eu acho que aí a lei é até redundante, né? Se a decisão está com trânsito em julgado, evidentemente que ela não desafia mais nenhum recurso dentro do próprio processo. E a única forma dela ser modificada, caso não tenha decorrido ainda 2 anos
do trânsito em julgado é através da ação rescisória, né? Não é possível a impetração de mandado de segurança contra uma decisão que transitou em julgado. A uma porque nos 2 primeiros anos existe a possibilidade do ajuizamento da ação rescisória. E, ultrapassado esse prazo de 2 anos, tem-se aquilo que a doutrina denomina de coisa absolutamente julgada, aquela que não desafia mais qualquer espécie de recurso ou ação capaz de modificá-la. E não vai ser o mandado de segurança que vai servir a esse propósito. Até porque, vamos lembrar, a decisão com trânsito em julgado, ela certamente decorreu de um processo legal em que restou assegurado aos litigantes o direito de impugnar todo o conteúdo decisório proferido ao longo das diversas fases processuais. A decisão com trânsito em julgado ela é fruto de uma ampla discussão da causa, da situação de fato e mesmo das normas jurídicas pelos participantes do processo. Então não faz sentido que ela desafie mandado de segurança. Até porque se todos puderam participar da sua produção, se todos puderam influenciar a convicção do prolator da decisão, é evidente que essa decisão não tem uma carga arbitrária ou ilegal. Ok? Bem, restou falar da hipótese do inciso 1, né, que diz que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Muitas decisões proferidas pelas autoridades administrativas desafiam recurso dentro do próprio âmbito da administração. Quando houver a possibilidade de interposição de recurso no âmbito da própria administração e esse recurso for dotado de efeito suspensivo, que independerá da prestação de qualquer espécie de caução ou garantia pela parte recorrente, entende-se que o mandado de segurança é desnecessário, né? Se a parte tem a possibilidade, se a parte insatisfeita com o conteúdo do ato administrativo tem a possibilidade de recorrer do seu teor administrativamente, com efeito suspensivo, sem ter que prestar qualquer espécie de caução ou garantia para o exercício do direito, não faz sentido que ela venha recorrer diretamente ao mandado de segurança. Ela que primeiro percorra a via administrativa, é mais sensato, é mais racional. A despeito disso, há quem sustente, há uma expressiva corrente que sustenta, com esteio no princípio da universalidade da jurisdição, lá do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, que a parte não está obrigada a percorrer a via administrativa para judicializar a questão. Então, esse inciso 1 do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança seria um dispositivo inconstitucional, porque de alguma maneira ele priva o acesso daquele que se entende prejudicado pela decisão administrativa à via judicial. De fato, é uma norma que contém uma espécie de restrição ao acesso da via judicial por intermédio do mandado de segurança. Sendo assim, é razoável se sustentar que essa norma é inconstitucional, apesar do seu conteúdo, digamos assim, lógico. Ora, se eu tenho a possibilidade de modificar o ato de autoridade que eu reputo abusivo e ilegal sem a utilização do Poder Judiciário, por que eu vou, de plano, submeter a questão à apreciação do juiz? Acontece que muitas vezes na administração pública as coisas não funcionam com muita racionalidade e nem com muita celeridade.
e principalmente, muitas vezes, com falta de transparência. E isso acaba fazendo com que as pessoas prefiram desde logo judicializar a questão para evitar maiores problemas. Enfim, a literalidade do texto legal, a despeito de lógica, de fato parece privar a parte do acesso à jurisdição, que não é permitido pelo artigo 5º, inciso 36. O STF, inclusive, tem uma súmula 429, que eu cito no material escrito que eu disponibilizei a vocês, que diz que a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão de autoridade. Notem, a súmula fala de omissão da autoridade. Ela não fala de ato comissivo, de ação da autoridade. Olha, se o STF acaba permitindo a impetração de mandado de segurança, mesmo nos casos de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, quando o que se visa combater é uma omissão da autoridade administrativa, me parece que não há razão para se também proibir a impetração quando se está diante de um ato comissivo, né, de uma conduta proativa do administrador. Tá certo? Então, tomem com cautela esse inciso 1 do artigo 5º. Ele a meu ver, contraria, né, a meu ver e de muitos outros, viola o princípio da universalidade da jurisdição consagrado pelo artigo 5º, inciso 36. Bem, para terminar essa parte que trata do não cabimento do mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Ou seja, quando o objetivo do impetrante for simplesmente contestar a norma abstrata, sem que exista um caso concreto por trás, entende-se que essa contestação não pode ser feita através da via mandamental. Este é um entendimento antigo do STF também, consagrado, se não me falha a memória, pela súmula 266. Né? Vamos explicar um pouquinho melhor. A lei em tese é aquela que apresenta generalidade e abstração. Ou seja, a lei, como a quase totalidade das leis, ela é confeccionada, ela é discutida e posteriormente promulgada visando atingir um número indeterminado de pessoas. Né? Busca-se regulamentar um assunto para de modo que essa regulamentação alcance a todos os integrantes da sociedade. Não existe nenhuma particularidade na lei, né, como regra. Portanto, se você quiser contestar, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei, pelo simples fato do seu conteúdo supostamente infringir normas ou princípios constitucionais, a via adequada não será o mandado de segurança. A via adequada será a respectiva ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, como vocês sabem, cuja legitimidade, como vocês sabem, é reservada a alguns atores específicos. Do mesmo modo, uma lei municipal que esteja em conflito com uma lei federal, não tendo o município competência para regulamentar aquele determinado assunto, teria aí também uma inconstitucionalidade. Inconstitucionalidades têm que ser discutidas em ação direta de inconstitucionalidade. Vejam, isso não significa que o juiz não possa fazer o controle incidental de inconstitucionalidade no caso concreto. Né? Se existe uma pretensão de um indivíduo que não é atendida por uma autoridade em função de uma determinada lei que se reputa constitucional, é possível sim a impetração do mandado de segurança. Eu
explicito no próximo vídeo.